Olá pessoal, mais uma aula hoje, tô vindo aqui gravar pra vocês. Comprei algumas coisinhas novas, comprei um tripé, comprei uma coisinha de iluminação também, espero que fique bom, tá? Tenho recebido aí alguns feedbacks, né? De críticas construtivas, né? Lógico, bastante, tá? E assim, eu tô gostando bastante do nosso resultado. A gente tá com 83 inscritos nesse momento. Mais de 100 visualizações no primeiro vídeo, 80 e pouco no segundo. Ou seja, tá sendo um sucesso, eu acho. Então eu vou continuar gravando até vocês cansarem, tudo bem? Então eu vou chamar a vinheta. Nossa aula de hoje é sobre tipos de chuvas, tá? Eu vou tentar diversificar um pouquinho os assuntos, porque eu tava falando de um assunto bem complexo sobre ensino médio, né? Sobre globalização, questão toda. E agora eu vou tentar diversificar um pouquinho com assuntos mais de ensino fundamental 2. O que não quer dizer que também não cairá numa prova de ensino médio, de Enem, de UERJ, que a gente precisa ter esse domínio também de conhecimento, tá? Então, nossos primeiros tipos de chuvas que nós vamos começar a falar é sobre o tipo de chuva frontal. Vamos falar sobre a chuva frontal, sobre a chuva convectiva, sobre a chuva orográfica e sobre a chuva ácida. Por que chuva? Então, hoje tá chovendo. Daí me remeteu isso. Eu vou falar sobre chuvas pra gente poder entender que dinâmica é essa, tá? E a gente sempre vai ter essas análises. Só existem esses 3 tipos de chuvas: frontal, convectiva e orográfica. A chuva ácida entra aí numa chuva meio que antrópica, tá? Uma chuva aí feita pelo homem, vamos dizer assim. Tudo bem? Então vamos falar sobre a chuva frontal. Chuva frontal é aquela chuva, vou colocar a imagenzinha aqui ao lado, é aquela chuva que a gente tem um encontro de 2 massas de ar diferentes. A gente só tem frente quente e frente fria, tá? Quando elas duas se encontram, a gente tem um tipo de chuva. Normalmente é aquela que muda o tempo, tá? Provavelmente você tá numa massa de ar quente, são vários dias muito quentes aqui no Brasil, pelo menos é assim, né? Vários dias muito quentes. E aí, de repente, vem uma massa de ar fria do polo. E essa massa de ar fria ganha força e enfrenta a frente quente. No encontro dessas duas, a gente tem a chuva, tá? Que são pancadas de chuvas muito fortes, tá? E mudam o tempo também da nossa cidade. E aí instaura aí um pouquinho a massa que for mais forte, que ela ganha ou não, tá ok? Então pode ser só que chova, né? Que tenha uma chuvinha tranquila e volte a ficar quente, porque a massa de ar quente era mais forte. E pode também ter aí a massa de ar fria como a mais forte. E aí ela se instaura no local e mantém aí a temperatura diferenciada. Tudo bem? Bom, a chuva convectiva, a gente tem ela como uma chuva de verão. Eu lembro muito da minha infância, brincando na rua e tudo mais, e de repente aquela chuvarada que pegava a gente, molhava aquele cheiro de terra. E a gente parava em alguma marquise, alguma casa que tinha uma coberturazinha e ficava lá. E daqui a pouco acabou. Ela passou. Tá? Essa é a chuva convectiva, ou também chamada de chuva de verão, tá? Ela acontece muito frequente em dias de muito calor, quando há bastante evaporação. Essa evaporação, ela vai condensar nas nuvens e não vai aguentar, vai se precipitar porque a evaporação é muito forte, tá? Então a gente tem esse tipo de chuva, principalmente no verão, porque o calor é muito intenso e há muita evaporação. Tudo bem? Normalmente os prejuízos dessa chuva são os mais fortes, tá? Nossas cidades não são muito bem planejadas, né? Nosso subsolo, nossos rios. Então a gente vai ter aí um grande problema com as chuvas convectivas, tá? Que vai ser aí a enchente nas cidades, por conta da impermeabilização, assoreamento dos rios, construções, né, e tudo mais. Então a gente tem aí esse tipo de problema. Convectiva acabou. Então nós temos a frontal, nós temos a convectiva e agora nós temos a orográfica.
A orográfica também, colocando a fotinha dela aqui pra gente poder trabalhar com a imagem. A orográfica, então, gente, ela é aquele tipo de chuva que ele encontra um relevo, tá? E quando ela encontra esse relevo, a tendência da nuvem, tá, que tem ali umidade, ela começa a subir, tá? Ela começa a ir de acordo com o relevo. E o que acontece é que vai se tornando mais frio. Quanto mais frio, mais fácil de acontecer aí a precipitação. E é o que acontece. A precipitação ocorre porque ela tende a subir. Ocorreu a precipitação, essa nuvenzinha, ela despeja tudo desse lado do morro. Quando chega o outro lado, não tem mais chuva, tá? Não tem mais água, não tem umidade. E aí normalmente a gente vai ter a formação de alguns desertos, tá? Eu tenho alguns desertos pra gente citar, por exemplo. Eu tenho o sertão nordestino, que a gente tem ali o Planalto da Borborema, tá? Eu tenho também a Cordilheira do Himalaia, tá? Ela tá ali bem em frente ao Oceano Índico, mas aquela barreira montanhosa forma uma barreira natural para passagem de chuva. E aí a chuva só acontece num determinado lado dessa cordilheira e do outro lado a gente tem desertos, grandes desertos. Tenho também outra justificativa também para os desertos da Austrália, tá? Uma das justificativas, né, para os desertos da Austrália é a Cordilheira Australiana, que está no leste da Austrália, tá? Então eu tenho a Cordilheira Australiana, a umidade que vem desse oceano aqui, que tem água aquecida, essa umidade para nessa barreira, e aí do outro lado a gente tem grandes desertos. Aí você fala assim, professora, mas por que do outro lado não vem não vem umidade? Já que a Austrália seria uma ilha, né? Uma grande ilha, uma ilha continental. Ela não vem simplesmente porque a corrente oceânica ali, ela é fria, tá? E a gente vai fazer uma outra aula aí sobre correntes oceânicas, para vocês entenderem um pouquinho dessa dinâmica aí e tudo mais. Fechamos, então? Então, olha só, vou fazer uma análise agora, tá? Hoje o dia não estava um dia quente, tá? Tem aí acontecido vários dias de uma chuvinha, tá? Hoje eu tô falando dia 28 de fevereiro, tá? Chove o dia inteiro, ou seja, não é uma pancada de chuva, não é uma chuva torrencial. Eu não estou próximo de um relevo, tá? Para que aconteça chuva orográfica, ou seja, só pode ser a chuva frontal, tá? Mudança de temperatura. Então essas análises assim a gente também pode fazer na nossa cidade, nos tipos de chuva, determinados tempos aí, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho da chuva ácida, né? A chuva ácida, ela é aquela chuva muito prejudicial, né? E ela vai se concentrar em locais onde tiver muita industrialização, porque toda chuva normalmente ela é ácida, tá? Só que essa tem um pH mais alto, tá? Ela é bem mais ácida. E aí o que vai acontecer são alguns danos ao meio ambiente, né? Tanto na área rural quanto na área urbana, tá? Na área, vamos dividir as consequências, tudo bem? Na área rural, eu vou ter a danificação das plantações, tem às vezes que corrói todas as folhas, só ficam os galinhos. Se cai uma chuva dessa num lago, pode acontecer a mortandade de peixes, pode haver contaminação daquela água do lago, infiltração do lençol freático, né? E aí a gente tem contaminação, a gente sabe que muita gente capta água aí por meio do lençol freático, então a gente teria esses prejuízos nas áreas rurais. Nas áreas urbanas, quais seriam os prejuízos? Seriam aí os nossos monumentos históricos, seriam as nossas estátuas, tá, de bronze. A gente tem várias estátuas aqui no Rio de Janeiro, né, espalhadas pela cidade, e essas estátuas teriam prejuízos. Normalmente o rostinho delas assim vai se deteriorando e você não vai vendo mais aquela feição direitinha, tá, de como o artista fez aquela estátua, ok? Então aí a gente tem essas estátuas se corroendo. A gente tem também deterioração do prédio público, tá? Principalmente prédios históricos, são muito deteriorados. Eu tenho também a tintura do carro. A tintura do carro é a mais marcante e dá pra gente observar mais no dia a dia. Se o carro ele não tem cobertura e pega muita chuva, né? Chuvas normais aqui
uma área mais industrializada, no Rio de Janeiro, né, que eu tô falando. Então a gente tem essa tintura do carro no teto meio que esbranquiçada. Isso seria uma consequência da chuva ácida. A gente já tem vários produtos, né, que eles vendem no mercado tentando minimizar os efeitos da chuva ácida no carro, tá? Mas ainda acontece bastante, ok? Outra coisa também são os fios elétricos, os fios de corrente assim que ficam expostos um tempo, aquela capa plástica começa a se corroer, tá? E aí tem um curto e tudo mais. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, revisa os conteúdos aí, dá um joinha, se inscreve no nosso canal, gente. Vamos bombar com isso aí, tá? Divulguem o nosso canal, tá? E qualquer coisa, comenta aí. Faz aí os comentários, vê qual aula que você gostaria de ter, qual assunto, tá? A gente tá disposta, a gente tá aberta aí a tudo isso. Obrigada por vocês assistirem. Beijos.